Olá, olá, olá! Como vocês estão? Hoje vamos para a parte 4 do teste cívico, mas antes disso, já lembro vocês de deixar um like, de se inscrever, principalmente clicar no sininho para serem avisados de quando a parte 5 vai ser publicada, hoje é a parte 4. Para quem chegou de paraquedas, eu sugiro que volte lá na parte um, tá? Os links estão aqui abaixo na descrição. Aliás, tem vários links importantes. Ah, que mais que eu tenho de recado? Eu vou fazer uma breve introdução, muito breve, porque quem já está acompanhando os meus vídeos já está cansado de ouvir as mesmas instruções. Então, assim, as instruções com mais detalhes estão. Deixa eu desligar o celular. Estão no vídeo um, tá? As descrições mais detalhadas estão no vídeo um. Então, eu não vou me alongar na introdução para explicar nada mais, porque está tudo no vídeo um. Então, volte lá no vídeo um e vá do 1, 2, 3, 4, para você poder entender onde é que a gente está, tá bom? É, Esse é o teste cívico para você estudar para a cidadania americana, tá? Também tem o teste de proficiência, mas já está em outro vídeo. E esse vídeo aqui não está com a melhor das qualidades, porque meu computador já está velhinho, e eu não estou dando aula no momento, estou realmente aqui de muita boa vontade, dando essas aulas para vocês. Ah, e se tocar no coração de vocês, se vocês quiserem, puderem me ajudar aí com qualquer quantia, eu deixei meu Pix abaixo para ver se eu consigo comprar um novo computador para fazer vídeos de melhor qualidade, porque quando eu estou aqui gravando do computador, eu não consigo. Os vídeos realmente não saem legal. Quando eu estou no meu celular, eles saem até com 4K, mas no computador é uma lástima. Mas vamos lá, sem mais delongas, meu Pix está abaixo, tá? Na descrição. Sem mais delongas, eu vou dividir a minha tela com vocês, tá? Lembrando, se você caiu de paraquedas, volta lá no vídeo um, tá na descrição. Tá, então, rapidamente, o teste de naturalização consiste em dois componentes, que é o teste de proficiência na língua inglesa, que a gente já estudou, tá aí o link na descrição, e o teste cívico, que é o que a gente está fazendo agora, tá? São 10 vídeos abordando as 100 questões, tá? 10 vídeos, cada um com 10 questões. E se você tiver 65 anos de idade ou mais e for um residente permanente dos Estados Unidos por 20 anos ou mais, essas duas coisas juntas, você só precisa estudar as questões que têm um asterisco, tá? Prestem bem atenção. Se você não se encaixa nessas duas possibilidades aqui, você tem que estudar tudo. Questão 31, a gente sempre começa do português, depois vai para o inglês. Português e às vezes algumas explicações, e depois vai para o inglês. Sempre repetindo em inglês para entendermos a pronúncia. E eu falo rápido na pergunta, porque o oficial vai falar rápido, tá? Então você tem que se acostumar com isso. Então vamos lá, se tanto o presidente como o vice-presidente não puderem mais servir, os dois, sei lá, acontecer qualquer coisa, um acidente de avião e os dois forem para o espaço. Não, estou brincando. Se os dois tiverem que ir para uma viagem oficial, acontecer alguma coisa, quem que se tornará presidente? Quem fica no lugar deles? Gente, igual no Brasil, é o presidente da Câmara, tá? É o presidente da Câmara que assume, tá bom? Ele é o terceiro aí. Primeiro é o presidente, segundo é o vice-presidente, terceiro é o presidente da Câmara aí nessa sucessão. Então, if both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? The Speaker of the House. Olha aí como que fala presidente da Câmara. Eu fico com essa, eu fico me mexendo na cadeira, não acho uma posição. Mas vamos lá.
Olha como que fala presidente da Câmara em inglês. The Speaker of the House. Speaker. É como se fosse traduzir, né? Ao pé da letra. O falador, o discursor da casa, né? Da Câmara. The Speaker of the House. The Speaker of the House. Of the. Gente, não é off, sabia? Não é off. A pronúncia correta aqui é of, of the house, of the house, tá? Quer aprender mais sobre pronúncia? Volta lá nos vídeos do meu canal sobre pronúncia. The speaker of the house. Eu não desliguei meu celular. Aí fica. Teve um bom período aí que eu fiquei uns 2 meses sem do silêncio total. Eu tirei todas as notificações, porque não dá. If both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? The Speaker of the House. Mas se você falar the Speaker of the House, não está errado, gente. É o que eu falei. Sotaque não vai te desqualificar. Se você falar the Speaker of the House. Ok, tá? Só queria te passar aí a forma correta se você quer aprender pronúncia de inglês. Quem que é o comandante em chefe das Forças Armadas? Quem que manda nas Forças Armadas? É o presidente, gente. Presidente que é o chefão das Forças Armadas. Vamos lá, vamos para a explicação. Fazer do presidente o comandante em chefe mostra o compromisso dos Founding Fathers, e eu vou explicar quem são esses Founding Fathers, que é importantíssimo você saber quem são esses caras. Muito importante para entender de história americana. Se você vai boiar aqui conversando com um americano, se você não souber quem são os Founding Fathers, você se tornando um cidadão americano e não sabendo quem que são os Founding Fathers, fica feio, tá? Então, assim, os Founding Fathers tornaram o presidente o comandante das Forças Armadas. Então, mostrou o compromisso dos Founding Fathers com os ideais democráticos. Isso porque o chefe das Forças Armadas é um civil escolhido pelo povo e não um líder militar profissional, tá? Então, o presidente é um civil, ele não é um militar. Em 1973, muitos no Congresso sentiram que o presidente estava a usar o seu poder como comandante em chefe de forma errada. Eles pensavam que o poder legislativo estava sendo ignorado, o que prejudicava os freios e contrapesos. Lembra que eu falei a separação de poderes, né? O legislativo estava sendo ignorado, o presidente estava a usar o seu poder como comandante em chefe de forma errada, então estava tudo errado aí. O presidente estava com mais poderes que o legislativo. Assim, o Congresso aprovou a Lei dos Poderes de Guerra, que fortalece o papel do Congresso no uso das tropas dos Estados Unidos. E o presidente Richard Nixon vetou este projeto de lei, mas o Congresso anulou o seu veto. Está vendo como que funciona o poder de separação de poderes, o poder de pesos contra pesos? É um poder é, fazendo pesos e contrapesos em relação ao outro. Um poder não tem mais poder em relação ao outro, né? Enfim, então, os Founding Fathers disseram que o presidente é o comandante em chefe das Forças Armadas. E essa parte aí de 73
foi uma parte histórica sobre como o presidente, como que alguns no Congresso sentiram que o presidente estava usando esse poder de forma errada, né? Esse assim, é só um excerto de uma parte histórica, mas o presidente é o comandante das Forças Armadas. Who is the commander-in-chief of the military? The president. Who is the commander-in-chief of the military? The president. Who is the commander-in-chief of the military? The president. Então vamos contextuar isso aí, porque eu acho muito importante que vocês saibam quem são os founding fathers. Quem são esses caras? Esses caras são importantíssimos na história dos Estados Unidos. Quem foram os founding fathers dos Estados Unidos? Os pais fundadores dos Estados Unidos. Os founding fathers foram um grupo de líderes revolucionários americanos no final do século XVIII, que uniram as 13 colônias. 13 colônias foram os primeiros, digamos, 13 estados americanos, tá? Que a gente já vai ver isso mais para frente. Tá? Então, eles uniram essas 13 colônias, esses 13 mais para frente estados. Eles também supervisionaram a guerra da independência da Grã-Bretanha. Ó, vocês vão ver em tantas coisas que eles participaram. Então, eles fundaram realmente os Estados Unidos. Eles participaram da independência, eles participaram da Constituição, eles participaram de praticamente tudo. Eles estabeleceram os Estados Unidos da América. E eles elaboraram uma estrutura de governo para a nova nação. Então, eles fundaram realmente os Estados Unidos, tá? Os Founding Fathers são pessoas importantíssimas na história americana. Então, os Founding Fathers incluem aqueles que assinaram a Declaração da Independência dos Estados Unidos, assinaram os artigos da Confederação e a Constituição dos Estados Unidos, além de outros documentos. Em 73, recente, mais ou menos, né? 1973, o historiador Richard B. Morris identificou 7 figuras como fundadores-chave, tá? Teve muita gente que participou, mas como fundadores-chave, com base no que chamou de testes triplos de liderança, longevidade e estadista. Então, ele afunilou isso para 7 pessoas. São elas: John Adams, Benjamin Franklin, vocês vão conhecer muitos nomes. Alexander Hamilton. Alexander Hamilton. Gente, o que está acontecendo? Tem um musical super famoso que chama Hamilton, que está na Broadway e está rolando aí o país inteiro, inclusive. É sobre a vida de Alexander Hamilton. Então, se vocês tiverem curiosidade de saber mais sobre Alexander Hamilton, tem esse musical que é muito famoso, que vários presidentes já assistiram e pessoas famosíssimas. É muito famoso, Hamilton, musical da Broadway, tá? Rodando o país inteiro. Então, se chegar na sua cidade, assiste. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir, mas já vi tudo que tinha de Hamilton no YouTube. É, é sobre Alexander Hamilton. Muito bom, muito bom. Como que chama o diretor? Gente, só tem gente boa no elenco. Vale a pena. Então tá. Benjamin Franklin, vocês conhecem. Alexander Hamilton, sugiro assistir para vocês conhecerem a história dele. John Jay, Thomas Jefferson, vocês conhecem. James Madison e George Washington. George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos em 1789. Então, olha quanta gente importante que tem, gente. E olha tudo que eles fizeram. Eles assinaram a Declaração de Independência dos Estados Unidos, os artigos da Confederação e a Constituição dos Estados Unidos.
e outros documentos. E eles uniram as 13 colônias, supervisionaram a Guerra da Independência, estabeleceram os Estados Unidos da América e elaboraram uma estrutura de governo para a nova nação. Não é pouco, eles fundaram os Estados Unidos. Então, ouviram em Founding Fathers, vocês têm que saber quem são essas pessoas, o que elas fizeram. Não existiria Estados Unidos sem os Founding Fathers. E aqui tem muitos nomes que vocês conhecem e outros tantos que vocês precisam conhecer. Ok? Só para contexto, porque vocês estão se tornando americanos em breve e precisam saber disso. Ok, 33. Quem assina projetos de lei para se tornarem leis? Então é assim, gente, o que é projeto de lei? É o presidente que assina, tá? Mas o que é projeto de lei? Projeto de lei é igual no Brasil, tá? É uma proposta de lei, tá? É uma proposta de lei que está sendo considerada pelo Congresso. Então, assim, está lá no Senado e na Câmara dos Deputados, tá? Que eles estão lá escrevendo e debatendo, tal, tal, tal. Então, assim, é um projeto. Ambas as partes do Congresso, o Senado e a Câmara dos Deputados, devem aprovar a mesma versão do projeto de lei, tá? Então, primeiro, por ordem, passa pela Câmara dos Deputados, a Câmara aprova, aí sobe para o Senado, aí o Senado aprova, talvez modificando uma coisa ou não, aprova. E aí o que acontece? Quando aprovarem esse projeto de lei, o projeto vai para o presidente para ser sancionado. Sanção, dá ok. Vetar, dar não, não. E o presidente, ele tem esse poder de veto, de falar não, não. Ele pode sancionar, yes, yes, ou vetar, não, não. E ele tem esse poder de veto. Isso significa que o presidente pode rejeitar um projeto de lei aprovado pelo Congresso. O Congresso aprova, mas ele pode rejeitar, pode vetar. Aí o que acontece? O presidente veta o projeto de lei. O presidente diz não, 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 não. Se ele fizer isso, bom, e volta para o Senado, perdão, para o Congresso, e aí 2/3 da Câmara e 2/3 do Senado votam para aprovar o projeto novamente, o projeto se torna lei, mesmo que o presidente vetou. Esse processo é chamado de anulação do veto do presidente. Tá? Só uma explicação. Então, tá, quem assina projetos de lei para se tornarem leis é o presidente, tá? Ele que aprovou, se o Congresso aprovou, chegou lá no presidente, ele gostou, ele assina e vira lei, tá? Se ele vetou, volta para o Congresso. Se 2/3 da Câmara e 2/3 do Senado votarem para aprovar o projeto novamente, o projeto vai se tornar lei. E aí não tem para onde o presidente fugir, tem que assinar. Então vamos para o inglês. Who signs bills? Bills é projeto de lei. To become laws. Laws, leis. De novo. Who signs bills to become laws? The president. Who signs bills to become laws? The president. Who signs bills to become laws? The president. E quem veta projetos de lei? O presidente, só ele veta, tá? Who vetoes bills? The president. Who vetoes bills? The president. Who vetoes bills? The president. E o que faz o gabinete do presidente, hein, gente? O gabinete aconselha o presidente, tá? Aconselha. What does the president's cabinet
Chancellor. What does the president's cabinet do? Advises the president. Advises. O D é mudo, tá? Advises the president. Advises the president. What does the president's cabinet do? Advises the president. What does the president's cabinet do? Advises the president. Então vamos lá. Olha tudo isso, gente. Isso tudo são posições no gabinete do presidente, tá? Aqui está em inglês, mas a gente vai passar para tradução no slide, no próximo slide. Aqui eles vão te pedir só dois. What are two cabinet level positions? Quais são dois cargos em nível de gabinete? Aí a gente tem secretário de Agricultura, secretário de Comércio, secretário de Defesa, secretário de Educação. É a mesma coisa que ministro, tá? A gente pode traduzir como ministro. Na verdade, está como secretário, mas a gente. Quer ver? Essa tradução está correta. São ministros, tá, gente? Ministros. É que em inglês a gente chama de, de secretary, mas são ministros, tá bem? Eu vou deixar assim só para vocês entenderem, mas é ministro, ministro da Agricultura, ministro de Comércio, ministro de Defesa, Educação, ministro de Energia, ministro de Saúde e Serviços Humanos, ministro de Segurança Interna, ministro de Habitação e Desenvolvimento Humano, urbano, perdão, ministro do Interior, ministro do Trabalho, ministro do Estado, ministro dos Transportes, ministro do Tesouro, ministro de Assuntos de Veteranos, veteranos de guerra, tá, gente? São das Forças Armadas. Aí tem o procurador-geral e tem o vice-presidente, tá? São todos ministros, tá? Não secretários. Secretário é uma tradução literal disso aqui, ó. Porque aqui eles falam Secretary of Agriculture, na verdade é o ministro da Agricultura, tá? Não foi uma tradução literal, mas é do ministro. Então vamos lá. Então a pergunta é: quais são dois cargos em nível de gabinete? Todas essas posições são posições de o quê? Aconselhamento do presidente. Então, os ministros aconselham o presidente, não só os ministros, mas também quem? Lá embaixo, procurador-geral e o vice-presidente. Procurador-geral e vice-presidente, todos aconselham o presidente, tá? Então, vamos lá, em inglês. What are two cabinet level positions? Vocês só precisam escolher dois, tá? Dois. Secretary of, ou você pode falar off, que não vai estar, que a pessoa vai te entender, tá? Mas o correto é of. Secretary of Agriculture, Agriculture. Secretary of Commerce, Secretary of Defense, Secretary of Education, Secretary of Energy, Secretary of Health and Human Services, Secretary of Homeland Security, Secretary of Housing and Urban Development, Secretary of the Interior, Secretary of Labor, Secretary of State, Secretary of Transportation, Secretary of the Treasury, Secretary of Veterans Affairs, Attorney General, Attorney
General, Attorney General, and Vice President. De novo, what are two cabinet level positions? Secretary of Agriculture, Secretary of Commerce, Secretary of Defense, Secretary of Education, Secretary of Energy, Secretary of Health and Human Services, Secretary of Homeland Security, Secretary of Housing and Urban Development, Secretary of the Interior, Secretary of Labor, Secretary of State, Secretary of Transportation, Secretary of the Treasury, Secretary of Veterans Affairs, Attorney General, and Vice President. Muito bem. Então, aqui é tudo ministro, tá, gente? Vamos ver se a gente corrige aqui rapidinho para ficar tudo certo, né? Ministro, 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 ministro. Tá? Essa é a tradução. Ok. Tudo certo, meus amigos. Ministro, ministro, ministro. O que faz o Poder Judiciário, hein, gente? Poder Judiciário. Vejam que eu só traduzi. Vamos acompanhar. Reviews laws. Analisa leis. Explains laws. Explica as leis. Resolves disputes or disagreements. Resolve disputas or desentendimentos. Decides if a law goes against the Constitution. Decide se uma lei vai contra a Constituição. Então, todas essas respostas estão corretas, tá? Então, o judiciário analisa analisa a lei, explica as leis, resolve disputas ou desentendimentos, né? Você pode falar um ou outro, resolve desentendimentos, resolve disputas, decide se uma lei vai contra a Constituição. Então, o que eu mais gosto é decidir se uma lei vai contra a Constituição. Ah, mas todos estão corretos, tá? Vamos para o inglês. What does the judicial branch do? Reviews laws, explains laws, resolves disputes, disagreements, decides if a law goes against the Constitution. What does the judicial branch do? Reviews laws, explains laws, resolves disputes, disagreements, decides if a law goes against the Constitution. What does the judicial branch do? Reviews laws, explains laws, resolves disputes, disagreements, decides if a law goes against the Constitution. Ok, qual que é o tribunal mais alto dos Estados Unidos, hein? Pensa no Brasil, qual é o tribunal mais alto do Brasil, hein? Tribunal, aliás, o Superior Tribunal Federal, o STF, não é? No Brasil, Superior Tribunal Federal. Nos Estados Unidos é o Supremo Tribunal,
ou Suprema Corte, tá? Supremo Tribunal ou Suprema Corte. Então é o seguinte, vamos lá para uma explicação. Muitos tribunais federais diferentes constituem o Poder Judiciário, tá? Então, a Constituição criou o Supremo Tribunal Federal. A gente tem no Brasil o Superior Tribunal Federal. Então, nos Estados Unidos, a Constituição que criou o Supremo Tribunal Federal. Mas deu ao Congresso o direito de criar tribunais federais inferiores. No Brasil também tem tribunais federais inferiores. Os tribunais distritais e de apelação são dois exemplos de tribunais inferiores nos Estados Unidos. As decisões tomadas por esses tribunais podem ser revistas e anuladas pelo Superior Tribunal de Alto Escalão. Ou seja, as decisões tomadas pelos tribunais inferiores, né, pode haver uma apelação, você pode apelar para o Supremo Tribunal, a Suprema Corte. Os tribunais inferiores estão espalhados por todo o país, em diversas comarcas e circunscrições, tá? Então, o tribunal mais alto dos Estados Unidos é o Supremo Tribunal ou Suprema Corte, tá? Em inglês, what is the highest court in the United States? Highest, mais alta, tá? What is the highest court in the United States? The Supreme Court. What is the highest court in the United States? The Supreme Court. What is the highest court in the United States? The Supreme Court. Suprema Corte. Então tá, vamos para português. Quantos juízes há, então, na Suprema Corte? Quantos juízes que tem lá? Aí, gente, vai depender, viu? Vai depender. Hoje em dia tem 9, mas aí eu não sei quando que você está vendo esse vídeo, você vai ter que ir nesse site aí, uscis.gov, Citizenship Test Updates, para ver aí na época que você está vendo esse vídeo quantos juízes que vão ter na época, porque é o seguinte, o número de ministros na verdade é juízes, tá? É que fala ministros da Suprema Corte, mas são juízes da Suprema Corte. Esse número não está estabelecido na Constituição. A Constituição não fala assim, olha, na Suprema Corte terá 12 juízes. A Constituição não fala isso. Então, no passado, já chegou a ter 10 juízes na Suprema Corte e também já chegou a ter 6 juízes na Suprema Corte. Então, esse número varia, tá? Hoje em dia, hoje que eu estou gravando em começo de abril de 2024, tem 9 juízes, né? Mas eu não sei aí o dia que você está assistindo esse vídeo, o dia que você vai fazer sua prova, quantos juízes vai ter. Então, pesquisa aí nesse site, nesse link, para ver quantos juízes que vai ter aí na época que você vai estar fazendo essa prova. Quem que é o chefe de justiça dos Estados Unidos agora? Quem que encabeça a Suprema Corte agora? Também vai depender, tá? Da época que você está assistindo esse vídeo. Você vai ter que ir no mesmo link que eu passei anteriormente, o mesmo link, que aliás é o link que, ó, se você for nesse link, ele vai te dar quem que é o presidente dos Estados Unidos atualmente, quem que é vice-presidente, quem que é o Speaker of the House, o presidente da Câmara. Ele vai te dar quem que é o Chief Justice, o chefe de justiça. Ele vai te dar vários updates, tá? Update de feriados, update de várias coisas. Acho que inclusive update do teste, da versão do teste que você vai estar fazendo. Então, assim, quem é o chefe dos Estados Unidos de justiça, chefe de justiça, Chief Justice of the United States now? Então, você vai verificar nesse link. Hoje em dia, eu coloquei março de 2024, mas eu estou gravando em 2 de abril, tá? Hoje em dia é John Roberts.
tá? Então, só para te dar um exemplo aí de como que você pode responder John Roberts ou John G. Roberts Jr. Você pode dar o nome completo ou só como a gente costuma chamar ele, John Roberts, igual o presidente. Você pode falar Biden, ou você pode falar Joe Biden, ou Joseph, esqueci o nome dele completo, entendeu? Você pode dar qualquer uma dessas duas respostas que está correto, tá? Mas hoje em dia é John Roberts, eu não sei aí o dia que você vai fazer a prova, por isso que você tem que ver esse link. E é isso, gente. A aula de hoje é essa. No próximo vídeo, a gente vai ver as questões 41 a 50. Inscreva-se no canal, clique no sininho para ser avisado quando o próximo vídeo vem com as questões 41 a 50, tá? Compartilhe essa aula para que ela alcance mais pessoas, alright? E estou parando aqui de dividir a minha tela para mostrar o meu rostinho. E tá vendo como que a qualidade do vídeo não tá boa? Por isso que eu preciso comprar um computador novo. Se você puder me ajudar, o meu Pix está aqui embaixo, tá bom? Ups, saiu aqui. O meu Pix está aí embaixo, eu vou agradecer de coração, tá? Porque eu estou fazendo esses vídeos, enfim, sem ganhar nada e também não, eu também estou sem aulas no momento. Mas se tocar o seu coração, vou agradecer qualquer quantia, tá? Muito bem-vinda. Te vejo no próximo vídeo. Deixa seu comentário aí se essa aula foi útil. Se você tiver qualquer pergunta sobre o teste, pode me perguntar que eu respondo com certeza, tá? Um beijão para vocês. Vejo vocês em breve. Tchau, tchau.